com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu estava aqui no meio de todos nós e Deus falou para mim assim, quantos anos você tem? Eu fiquei pensando, 40, mas não me sirva com a idade que você tem, me sirva como um garoto, me sirva com vigor, mas é a paixão, é como se comportar na presença de Deus. Irmãos, eu posso me comportar na hora do louvor assim, ó. Mas eu posso me comportar assim também, ó. Oh, aleluia, Espírito Santo, Ele vive, Ele vive, Ele vive para ser. Irmãos, Deus me chamou para estar na presença dEle, vivo, para estar com vigor, com paixão, com força, com vontade. Isso me chamou muita atenção, irmãos, porque eu posso estar na presença de Deus aqui de corpo presente, e meus pensamentos amanhã, como que vai ser meu trabalho, como que vai ser minha semana, mas esse momento é único, não se repete mais. Os próximos cultos não serão iguais, esse aqui é o único. Amém. Então, irmãos, viva esse momento intensamente, porque esse momento pode fazer um grande diferencial na sua vida. Aleluia, amém? Eu quero, nesta noite, irmãos, mais ou menos em meados de 2016, teve um pastor chamado Pastor Wallace, mando até um abraço para ele, depois eu vou compartilhar o link que está sendo ali, né, online, para que ele possa estar vendo esse culto, mando um abraço para ele. Ele contou uma história, e essa noite, irmãos, eu vou estar recitando essa história, mas eu quero já deixar claro que não é da minha invenção, só que essa história mexeu muito comigo. Antes disso, antes de nós estarmos contando essa história, eu quero ler um salmo, é o 127, se você quiser ler comigo. Esse salmo, ele para mim, ele traz muita informação. O salmo é pequeno, ele tem apenas 5 versículos. Está escrito assim, Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Antes de lermos o restante, irmãos, você pode dar duro no pesado. Nós podemos, irmãos, pegar os nossos filhos e querer trazê-los a nossas rédeas, a nossa forma. Mas se não for Deus que cuida da sua casa, se não for Deus que cuida dos seus filhos, por melhor pai, por melhor mãe que você seja, os filhos não estão protegidos, porque quem guarda, quem protege é Deus. É muito importante você estar orando pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Isso é um legado, não é herança. Herança é bens materiais que você deixa. Legado é aquilo que você passa de geração em geração. Coloque tudo nas mãos de Deus, ensina sobre esse poderoso Deus para os seus filhos. Isso é um legado, irmãos, não tem preço. No versículo 2 diz assim: é inútil vos levantar de madrugada, repousar só à tarde, comer pão com dores, ou seja, o seu alimento te custa, né? Pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Amém? Aleluia. Podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero contar rapidamente aqui essa história, mas seria possível, eu acho que as crianças acabaram de entrar, seria possível trazer pelo menos meia dúzia de crianças aqui para que possamos, esse exemplo, irmãos, essa história vai fazer nos sentir na pele algo muito forte. Então é possível pedir? Eu sei que talvez eu estou saindo das regras, pulando um pouco, né, do normal, mas eu não quero ser normal essa noite. O meu Jesus não foi. Não é normal você se colocar no lugar de pecadores na cruz para salvar pessoas que muitos, às vezes até está virando as costas para ele. Isso não é normal. Mas o seu amor excede o nosso entendimento. Não tem como explicar o amor de Deus. Aleluia. Amém?
talvez está dando até um choque lá dentro de informações, mas eu vou começar a contar histórias para você, porque cada minuto nessa noite é precioso. Teve um pregador na igreja que eu dirigia, ele se chama Pastor Wallace, e ele trouxe uma seguinte história. Pastora Cristina, perdoa, pediu algumas crianças aqui. Irmãos, mais ou menos em 2016 a gente nem sonhava com pandemia, mas esse pastor deu um exemplo de que no mundo sobreveio uma doença catastrófica, igual a pandemia que nós passamos. E fica aqui, meus queridos, fica aqui perto do tio Gil. Isso, é rápido, irmãos. Daqui a pouquinho vocês vão voltar para a bênção que vocês estão recebendo ali dentro. Esse pregador estava dizendo, irmãos, que isso em 2016, não se sonhava e nem imaginava pandemia, que houve uma catástrofe, uma doença que se espalhou rapidamente por toda a humanidade. É uma história, talvez você já até ouviu, e que não havia remédio, não havia vacinas, e tentaram vários cientistas americanos, europeus, asiáticos, brasileiros, ninguém descobria algum remédio, um paliativo, nada, mas as pessoas estavam morrendo em alta escala, muitas pessoas estavam perdendo a vida. E aí alguns médicos descobriram que em uma criança tinha no DNA tinha algo no sangue de uma criança que poderia se fazer o remédio para que pudesse então salvar a humanidade. E chegaram para os pais dessa criança e disseram: olha, o seu filho, ele tem um sangue diferente do normal, e o sangue do seu filho, por acidente de trabalho no hospital, tocou em um dos pacientes que estavam contaminados e ele foi curado. Então nós resolvemos pesquisar mais sobre o sangue do seu filho. Pense que esse filho é o seu, talvez o seu está aqui na frente e você vai conseguir interpretar isso melhor. Talvez o seu filho está no seu colo, ou quem sabe não está na igreja, mas imagina que esse médico dissesse para você assim: olha, nós sem querer fazendo um exame laboratorial no seu filho e o sangue tocou em uma das vítimas dessa doença e essa pessoa foi curada. E a gente percebeu que o seu filho tem um sangue diferente, só que o sangue dele é realmente muito especial. Nós usamos aqui em outros pacientes na ala, onde estavam internados, e também foram curados, e chamam os pais para uma reunião, para dizer aos pais que aquele filho, aquela filha era muito especial, a ponto de que aquele sangue estava trazendo a cura daquela doença igual esse Covid que nós vivemos, que infelizmente devastou e levou muitas pessoas. Imagine então aquela associação médica chega para o pai, para a mãe e fala assim: olha, o seu filho tem um sangue especial e para salvar multidões, a humanidade, vai ser necessário o sangue do seu filho. Imediatamente os pais sorriem alegremente e dizem: nossa, que legal! Iremos fazer algo de bom para a humanidade, para todo o planeta, né? Salvaremos o nosso filho. Então foi escolhido por Deus para salvar o sangue dele, né? Desse garotinho que está aqui, dessa garotinha que está aqui, o especial. Só que os médicos, vendo aquela alegria nos pais, resolvem dar notícia que não era suficiente apenas uma bolsa de sangue ou um pouquinho de sangue, mas seria necessário todo o sangue daquela criança para poder salvar a humanidade. Pensa como o semblante dos pais ficou, como ficaria o meu semblante, o seu. Irmãos, isso bate um pouco em nós porque é o teu filho, isso bate um pouco em nós porque eu também sou pai. E eu me lembro que esse pastor pregando sobre isso, irmãos, é uma história fictícia, claro que isso não aconteceu, mas isso nos traz uma alusão do que realmente aconteceu quando Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, amém? Amém? Então está vendo esse garotinho lindo, essa garotinha linda? Imagine o pai, o papai, o todo-poderoso, antes mesmo da criação do mundo, já havia preparado o seu filho, o Redentor, o Cordeiro Santo, para salvar, aleluia, amém? Jovens, homens e mulheres de Deus, futuro da igreja, podem voltar. Deus abençoe todos vocês, aleluia. Pede perdão à tia lá, né? Que eu acabei atrapalhando um pouquinho. Mas vocês entenderam? Aleluia. Que aquela criança, nessa fictícia história, ela tinha um sangue raro, que trazia solução para a doença que estava devastando a humanidade. Irmãos, foi isso. Uma historinha híbrida para que nós possamos entender a importância do sacrifício de Jesus por todos nós. Vamos estar lendo a palavra do Senhor?
Aleluia. Pega aí a sua espada, a Bíblia que você trouxe. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Eu marquei aqui 2 páginas. 1 Pedro. Para facilitar os irmãos, vai lá em Apocalipse e volta algumas páginas. Primeira Epístola de Pedro. Aleluia. Você já parou para pensar, ou alguém, ou o inimigo às vezes te faz pensar, ou te fez pensar, por que quando Deus criou o mundo, será que ele não sabia que a serpente enganaria Eva? Será que falhou o plano de Deus? Tem pessoas que, numa data de hoje, conseguem ter sentimento de pena pelo Senhor Jesus e fica assim, às vezes vê um filme, né? No filme o Senhor Jesus lá tomando chicotada, carregando um tronco, uma parte da cruz e sendo levado ao Calvário, e fica com um sentimento assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Tadinho, nosso Senhor Jesus não podia ter passado por isso. E aí de repente o inimigo aproveita o momento para colocar aquele pensamento, será que o plano de Deus falhou? E aí Deus teve que reestruturar os seus planos, ou tirar da manga um plano B. Por exemplo, Deus faz o homem perfeito no jardim do Éden, coloca lá ele e Eva, Adão e Eva, para governar a terra, para fazer acontecer, para glorificar o Senhor, para ter família, para serem fecundos, né? Conforme Deus havia dito, profetizou, ele falou que ele gostaria que acontecesse. Esse era o plano de Deus. Aí vem a serpente, engana Eva, Eva engana o marido, os dois caem, são expulsos do jardim do Éden. Será que o diabo, ele surpreendeu a Deus quando conseguiu enganar Eva? Será que algum dia o inimigo te fez pensar, ou alguém comentou, de repente online, alguém já teve esses pensamentos, poxa, mas Deus faz todas as coisas perfeitas, será que Deus não sabia do que ia acontecer? Por que ele não premeditou e evitou que isso viesse a acontecer? Deus tem poder para evitar que isso viesse a acontecer, por que não evitou? Irmãos, quero ler aqui com você na palavra do Senhor, que antes que o mundo houvesse, o Senhor Jesus já era prometido. Então o diabo em momento algum conseguiu deflagrar o plano de Deus, porque o plano de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Para que se conclua o plano de Deus, não haveria outra forma se o homem não houvesse pecado. Para que houvesse o sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar, haveria realmente a decadência do homem, o pecado do homem. Aqui em 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro, está escrito capítulo 1, no versículo 19. Mas todo mundo, estou vendo barulhos de páginas. Quando encontrar, se você está procurando, vai lá em Apocalipse e vem retornando bem devagarzinho, porque 1 Pedro é pequeno, são poucas páginas. Está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então aqui no versículo 20, conhecido já antes da fundação do mundo. Irmãos, quando Deus, eu quero dizer algo aqui, irmão, para você se alegrar, para você ficar feliz. Em Apocalipse capítulo 12, revela uma grande guerra que houve no céu. Existia um anjo lá que Deus deu a ele muita autoridade, para ele poder governar outros anjos, né, e servir todos a Deus. Houve um momento em que esse anjo ficou meio orgulhoso e achou que poderia pôr a sua cadeirinha, acima da cadeira de Deus. Só que Deus não aceita isso, irmão. Deus não divide a sua glória. Não divide. Deus não permite que a sua graça, a sua glória seja dividida com outro. Nem na terra, nem no céu. Ele é único. E é só a Ele que pertence toda a honra e toda a glória. Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão pelejou-se contra Miguel, já não se achou mais lugar dele no céu e foi expulso o grande serpente, a antiga serpente que se chama o dragão, o Satanás. Enfim, eu acho que eu estou pulando um pedacinho lá na frente, outro atrás. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 7.
ai de ti, ó terra, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, quando houve essa guerra, eu quero só dizer para você que no céu, a terça parte dos anjos foram expulsas, porque eles se rebelaram contra Deus. Amém? Aí Deus vai e tem, hoje o céu está repleto, amanhã o céu está faltando a terça parte. Pega isso aí, essa terça parte vai ser suprida quando você chegar na glória. Irmãos, essa terça parte, quero dizer para você que Deus, após acontecer esse evento dessa rebelião, vai lá, faz um homem, constitui sua esposa, faz uma promessa para Abraão multiplicar, seria pai de uma grande descendência, existe uma enorme descendência, e eu quero te dizer que Deus manda Abraão olhar para as areias e dizer, conta se for possível, olha para o céu, conta as estrelas se for possível. Deus está dizendo para Abraão que teria uma descendência na terra. Opa, mas existe também uma descendência espiritual, porque ele também manda olhar para o céu. Você não é a descendência de Abraão da terra, mas você é uma descendência de Abraão espiritual. Você já está incluído pelo sangue do Senhor Jesus no plano de salvação que o Senhor nosso Deus constituiu. Então, quando houve essa guerra que o céu perdeu ou ficou menor em quantidades de anjos para adorar ao Deus Altíssimo, irmãos, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, um dia chegarão ao trono da glória perante o seu Deus Todo-Poderoso para o adorar. Aleluia. Irmão, se nessa noite 2 pessoas forem escolhidas ou salvas, eu quero ser uma delas. E se houver mais alguém aí, dá um glória, irmão. Aleluia. Aleluia. Fique alegre, irmão, porque Jesus, ele já te comprou por um alto preço. Irmãos, eu fico imaginando o dia que isso daqui passar e num piscar de olhos, de repente você abre, tu está de frente com a Nova Jerusalém. Porque o Cordeiro Santo deu a vida no Calvário, ele foi sujeito à humilhação para nos salvar, o sangue verteu na cruz. Nós não éramos dignos, aliás, ainda continuamos não merecendo, não somos dignos de tal salvação, mas pelo amor dele, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos salvou. Aleluia. Irmãos, quando a gente imagina que o plano que Deus tem para a sua vida não é o que nós sonhamos aqui na terra, os meus sonhos são terrenos. Os meus sonhos, os meus projetos são temporários. Ainda que eu consiga conquistar algum sonho e ele se realize, quanto tempo ele dura? Tem dia e hora para começar e para acabar. Mas tudo aquilo que Deus planejou sobre a sua vida, irmãos, pode ter certeza, é eterno. O sacrifício do Senhor Jesus, ele foi totalmente, completamente suficiente para nos salvar. Você conseguiria se salvar sozinho? Não dá. O sangue do Senhor Jesus foi e é e sempre será a cura da nossa alma. Vai nos levar, irmãos, ao arrependimento. O Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus é o plano perfeito de salvação. O Senhor Jesus, quando ele aceita nos salvar, ele já sabia que teria ingratidão. Ele já sabia que ele morreria por toda a humanidade, mas nem todos seriam salvos. Mas todo aquele que crer, o buscar, ele promete vida eterna, não vai perecer, não vai se perder. Aleluia. Irmãos, agora se você quiser ler comigo em João, no Evangelho, aí já vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 1. Aleluia. No princípio de todas as coisas. Às vezes você pensa assim, o inimigo, ele conseguiu fazer uma confusão no meu casamento, e será por que Deus não sabia que isso ia acontecer? Por que Deus permitiu? Irmão, Deus tem um plano já de restauração na sua casa, na sua vida. Nada será perdido. Aleluia. Vamos ler então João capítulo 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, palavra, ação. Lembra lá em Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus céus e terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Versículo 3: e disse Deus: haja luz. Palavra, verbo. Se nós vamos continuar lendo aqui, você vai ver que o Senhor Jesus estava na construção. Nós vamos ver aqui que sem Ele nada poderia ter acontecido. Diz assim no versículo 2: Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que foi feito existiria. Tem pessoas que imaginam que o Senhor Jesus passou a existir quando nasceu de Maria, quando cresceu em Jerusalém, quando na festa de Jerusalém ficou perdido. Jesus não passou a existir naquele tempo, não. Lá em 1 João está dizendo que antes da fundação do mundo, Ele já era prometido, o seu sangue já era prometido para nos salvar dos nossos pecados. Tem pessoas que acham que o Senhor Jesus nasceu ontem, começou a existir ontem. Quem nasceu ontem fui eu que não existi em lugar nenhum. Eu que não fazia parte de história nenhuma. Em 81 nasci. Mas Ele já era o Verbo, a palavra, o poder, a glória, a nossa salvação. E vive eternamente. E com Ele, irmãos, um dia você será chamado para bordas do Cordeiro. Um dia você vai estar, tem uma mesa, irmão, preparada. Aleluia. Irmãos, não fique nesse culto com essa cara da sua idade, mas seja jovial na presença do Espírito Santo. Pode se alegrar, porque você não está perdido. Você foi achado, comprado, lavado, remido, trago para os planos de Deus. Irmãos, deixa eu falar para você, eu vivo batendo nessa tecla. Ore a Deus, para que Deus revele a você, a mim, a todos nós, quais são os planos atuais que Deus tem para a nossa vida, para os dias atuais. O que Deus tem projetado para os dias atuais. Hoje é 17 de abril. Não estou dizendo no seu trabalho, na vida financeira, na vida amorosa, nos seus sonhos. Não, irmãos, é nos sonhos de Deus. O que Deus tem projetado? Falo sempre: Senhor, me inclui nos teus planos. Os teus planos é visitar um irmão. Eis-me aqui, me inclui nos teus planos. Senhor, quais são os teus planos, os seus projetos para o mês de abril, de maio, de junho, de julho, para este ano de 2022? Revela a sua vontade. Sabe por quê, irmão? Como que você se descreve na Bíblia? Quem é você na Bíblia? Como que você se taxa na Bíblia? Qual personagem é você? Porque talvez você não se vê em ninguém na Bíblia. Porque você também não se vê nos planos de Deus. Você só se vê dentro da sua própria vida. O seu mundinho é muito pequenininho, porque Deus tem algo muito grande para você. Deus pode te levantar profeta de uma tal maneira. Deus pode te levantar um levita. Deus pode te levantar uma pessoa aqui na igreja para fazer diferença, irmãos. Então qual é o plano de Deus para nós hoje? Para você? Quais são os planos? Senhor, eu falo com Deus: Senhor, quais são os teus projetos para esse mês? O que o Senhor quer que aconteça na igreja? Toca no coração das nossas lideranças. Me inclui nos teus projetos. O meu mundo é pequeno. O meu mundinho é ir para o trabalho, trabalhar, ganhar um dinheirinho, passar no mercado. Quer dizer, essa parte do mercado, né? A patroa que é o mundo dela, mas eu acabo fazendo parte do mundo dela. E aí a gente vai para casa e faz uma janta, e faz uma marmita, e no outro dia leva para a escola a criança, e volta, e vem, e vai, vamos para a igreja, hoje é culto, aleluia. Irmãos, isso é pouco. Pode pedir a Deus, porque Deus tem muita coisa para revelar a você. Tem muita coisa. Então aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi existiria. Nada.
Todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus, por intermédio dele, pelo verbo, pela palavra, pelo poder. Então quando a gente pensa assim, Jesus nasceu e tal, não, Senhor, ele já existia. Tem um versículo em Isaías que diz assim, a quem enviarei? E está lá uma resposta, envia-me a mim. Podemos ou não, isso aí depende de cada um, mas podemos interpretar que Deus está perguntando, e agora? Quem que eu vou enviar? E Jesus fala, eis-me aqui, envia-me. E ele vai enviar o Senhor Jesus e então salva, aleluia. É uma interpretação, é em aberto, né? Não está caracterizando que seja isso. No versículo 4, a vida estava nele e era a luz dos homens, aleluia. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia. Irmãos, a pastora Cristina, certo dia, ela falou uma frase, um parágrafozinho aqui no meio de uma pregação. Ela disse assim, se a igreja soubesse o poder que tem, olha, eu nem sei onde que os meus pensamentos foram parar, mas eu viajei nesse momento. Realmente, se nós soubéssemos o poder que temos, não de nos orgulhar, não de levantar o nosso nariz, não, mas de entender que este Criador dos céus e da terra, que tudo que foi feito por Ele, o poder que já havia sido prometido o seu sangue antes mesmo da criação, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, se humilhou, ultrajou-se em forma de homem e aceitou ser humilhado, e aceitou, irmãos, entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho, aceitou também, quando lá no Monte Getsemane, terminando a oração, quando os soldados chegaram para o prender, que Pedro lançou mão da espada, cortou a orelha de um soldado, Jesus falou, para, e mandou Pedro guardar a espada. Ele disse, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele enviaria até a mim mais de 12 legiões de anjos. Imagine esse Jesus, irmão, que governa, irmãos, Ele e nele está todo o poder, toda a honra e toda a glória. Eu quero dizer, irmãos, que esse mesmo Jesus que venceu a morte, que numa sexta-feira disse, está consumado, realizei, concluí tudo aquilo que Deus havia projetado, planejado, foi feito, foi realizado, nada saiu do que Deus queria que fosse feito, e ainda assim no terceiro dia, num domingo, já não estava mais no sepulcro, porque nem a morte o deteve. Este Jesus, irmão, se você lembrasse lá nos teus momentos de angústia, de tristeza, que esse mesmo Jesus está do teu lado, caminha contigo, te salva de noite e de dia, e que anda com você, irmão, nós não sentiríamos medo neste mundo, nós não sentiríamos preocupações neste mundo, porque nós saberíamos que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele está aí, irmãos. Ele está aqui, irmão. A nossa ótica muda. Você anda no meio de um vale da sombra da morte, você anda no meio de lobo, assim, ó. Lobo, pode fechar tua boca, vai entrar em jejum. Você entra na fornalha de fogo aceso, você é jogado no meio da cova dos leões, mas você não é tocado. Hoje, irmão, é comemorada a ressurreição de Cristo, mas quem na verdade precisa ressuscitar somos nós, porque a gente esquece desse poder, porque nós esquecemos dessa honra, dessa glória que o nosso Senhor tem, e às vezes nós vivemos uma vida espiritual medíocre, abaixo do nível, abaixo da média. Às vezes, irmão, nós não conseguimos enxergar o poderio que o nosso Deus tem. O Pai Todo-Poderoso está dizendo assim, vai meu filho, eis que sou contigo, e a gente não crê, e às vezes fica com medo. Vai, Ele te sustenta na palma da sua mão. Vai. Irmão, esse Senhor Todo-Poderoso, que ressuscitou, que apareceu para os discípulos, que pregou para eles, que nos promete, que diz em João 14, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar, já tem o seu nome lá. Aleluia.
Já tem um lugar lá que, ó, aqui que você fica, o meu reino é este, esse é o meu palácio, meu súdito, os anjos, o coral, aqui está Miguel, aqui está Gabriel, aqui está um coral de anjos, mas o teu lugar já está preparado, o teu lugar é aqui, o teu lugar é ali, o teu lugar é este, porque Deus já preparou todas as coisas, antes da criação, da fundação do mundo. A Bíblia está dizendo que nele e por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Então vai e arrebenta neste mundo, seja luz, seja salvação, aleluia, seja diferente, não viva a idade que você tem, renova-se, ressuscita. Talvez tem partes na tua vida que está morta, mas precisa ressuscitar. Nós temos que viver, irmãos. Não vou te falar, vamos brincar? Jesus vai voltar às 10 horas da noite, amém? Vamos brincar, não é verdade, mas Ele vai voltar às 10 horas da noite, você tem poucos minutos, então viva todos os dias da tua vida como se fosse assim. Exploda na fé, vai para cima, chama Deus no seu particular, porque Ele também quer chamar você no particular dele, é você e Ele quer viver uma história contigo. E agora eu volto a te perguntar, onde você se encaixa na Bíblia? Como que você se descreve na Bíblia? Se você fosse se descrever em palavras, escrever numa página aqui na Bíblia para ficar para o resto da humanidade ler, como que você se escreveria? Porque a partir de hoje, irmãos, em nome de Jesus, vai haver ressurreição. O nosso Cristo já ressuscitou. E a nossa vida vai haver um despertar, em nome de Jesus. Eu não posso, irmão. Eu vou ser sincero, eu preguei isso daqui segunda-feira. A nossa vida é de fases. Um dia de 24 horas você pode viver várias fases. Você pode acordar feliz, receber uma notícia, ficar triste, ir almoçar, ficar desanimado, ir tomar um café, ficar animado, e de repente ouve um louvor, você chora, você escuta alguma coisa, você ri, você é cheio de fases. Um dia de 24 horas você vive um turbilhão de sentimentos, e principalmente mulheres. Não por sensibilidade, mas porque sobre elas cai uma maior responsabilidade. É casa, é marido. Você sabia que praticamente a vida do marido, um dia ele teve na mão da mãe, e agora quem cuida praticamente é a esposa. Não estou denigrindo a imagem dos homens, mas estou dizendo uma realidade. Ou tem homem aqui que lava a própria roupa, que faz a própria comida, que arruma a própria casa, que deixa o quarto arrumadinho, lava o seu próprio banheiro, faz tudo. Então a realidade é que as mulheres sobrecaem uma maior responsabilidade e sobre elas também vive um turbilhão de sentimentos que aflora a pele. Tem dia que você não quer nada. Tem dia que se você abrir a sua rede social, tiver alguém pregando, você pula a pregação. Tem dia que você não está para coisa. Tem dia que você vai ouvir um louvor, o louvor pode ser até maravilhoso, você não está com paciência. Tem dia que se alguém chegar para você falar alguma coisa da palavra, você fica esperando a hora da pessoa terminar para falar, então tá bom, tchau, deixa eu ir que eu estou com pressa. Isso eu não te condeno por isso, porque nós não deixamos de ser seres humanos, errantes, falhos, atordoados por um mundo desgovernado. Ai de nós se nós não trabalhar, ai de nós se nós não correr atrás. Essa realidade não tiro de ninguém, a nossa vida é real, esse mundo é real. Então é nesse mundo que nós pisamos, que vivemos, que enfrentamos, isso daí não muda. O que tem que mudar é a nossa perspectiva de olhar para Cristo, de olhar para a palavra, de olhar para Deus, porque Ele é que nos sustenta, que nos guarda, que anda lado a lado ao nosso lado. Ele é o nosso general de guerra. A palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou, irmãos, nem a morte o deteve. Nós fizemos um videozinho, postei o versículo que fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não tem. Aleluia. Então, irmãos, eu posso viver várias vidas como cristão, tá? Eu posso viver várias vidas como cristão. Eu posso viver uma vida de cristão, que eu me batizei nas águas, creio em Jesus, e cruzo os braços e está bom demais.
Posso viver uma vida de cristão, que me batizei nas águas, creio em Jesus, mas que eu quero uma experiência, eu quero viver, eu quero mergulhar na glória, eu quero ouvir as vozes de Deus, eu quero revelação da Tua palavra, eu quero comer do rolo, eu quero me alimentar, eu quero falar assim: Senhor, hoje é segunda-feira, quero viver uma vida sobrenatural, ainda num mundo desgovernado, cheio de lutas, de dificuldade, que isso daí ninguém vai ser poupado disso, mas eu posso viver o reino de Deus aqui no meu coração, eu posso viver essa glória, essa graça dentro de mim. Irmãos, o mundo pode desabar, mas se você estiver firme em Deus, irmão, você é uma rocha em Deus, você está firme no seu Jesus, ninguém abala Ele, podemos ser abalados, Ele não, e Ele nos sustentando, irmão, você está firme. Me faltaria tempo para dizermos, mas o mais importante é sabermos. Já se deu conta da total capacidade do Senhor Jesus, do seu poderio de guerra, do seu poder de libertação, do seu poder de trazer vida e vida com abundância? É esse Jesus, irmão, que reina no teu coração. E às vezes, irmãos, vou citar novamente a frase da pastora Cristina, que diz: se a igreja soubesse o poder que tem, claro, ela continuou pregando, mas quando falou esse pedacinho, eu já vivi ali uma história. É tempo, irmão, de nós crer em coisas impossíveis, em Deus, de forma extraordinária. É tempo de nós vivermos essa paixão, esse momento, esse fogo do Espírito Santo. É tempo de nós vivermos imaginando assim: a volta do Senhor Jesus vai ser hoje meia-noite. Então peraí, eu vou mandar um WhatsApp aqui para o meu primo, que ele era da igreja e saiu, e vou chamar ele para ir na igreja. Vou mandar uma mensagem aqui para o irmão. É tempo de nós vivermos a palavra, irmão. É tempo de nós acordarmos, porque o Senhor Jesus já ressuscitou há muito tempo. Nós é que temos que despertar para esse Deus poderoso. E é possível, irmão, de você viver. Aliás, acredito até que muitos irmãos aqui já estão vivendo essa vida gloriosa. Aleluia. Então contagia, inflama aí, irmão. Inflama a igreja, inflama do lado, do outro. Pode inflamar sem medo de ser feliz, porque Deus garante. Tudo que veio a acontecer veio no intermédio dele, por ele. Se não fosse por ele, nada do que foi feito teria sido feito. Aleluia. Se nós queremos esse momento especial, eu não poderia deixar de dizer que existem muitos inimigos para travar a sua vida espiritual. E eu não quero que o culto seja apenas motivacional, conforme de repente você está descrevendo em teu coração, e eu também concordo com você, mas eu também quero te mostrar que alguns inimigos atrasam a sua vida espiritual. Talvez a vida espiritual poderia estar no nível mais elevado, mas existem alguns ganchos do inimigo que segura, que trava, sobre os quais nós não podemos deixar de dizer que está relacionado ao pecado. Mentira, orgulho, idolatria, pornografia, mágoa. Porque às vezes você vem no culto, que seja hoje ou que for o culto de sexta-feira com o pastor Marcos, ou de repente o próximo culto, de repente você vem e você recebe uma injeção de fé, fica animado, a palavra mexe com você, e você olha para Jesus ali e você passa a ter essa imagem dele, o Todo-Poderoso, que está contigo, que te resgatou, que te livrou, que te curou, que te libertou, que te trouxe aqui. E de repente ainda existe um pecadinho, um pecado de estimação, aquele que você cultiva escondido num ambiente que ninguém vê. E aliás, de repente é algo que você nem comenta com ninguém, porque pelo fato de você estar na igreja, o que vão dizer, entre aspas, o que vão pensar de você, o que o pastor vai falar se eu contar para ele aquilo que ninguém está vendo, mas que eu pratico, que eu faço. Irmãos, eu quero dizer para você que você pode ir no melhor culto, na melhor igreja, receber a melhor palavra, o anjo pode descer aqui agora e mostrar uma asa aberta, com fogo, com glória, com a espada flamejante. Jesus pode nascer aqui com todo poder e glória,
e de repente você sair do culto e continuar sendo a mesma pessoa lá fora, porque de culto em culto, de palavra em palavra, por mais que você acha que aquela palavra foi bacana, foi legal, que o culto mexeu com você, mas se lá fora você voltar a ser a mesma pessoa, significa que por mais bom que tenha sido o culto, há coisas em você que ainda precisa ser curada, liberta, tirada, transformado, para que você não viva o culto só aqui dentro, mas continue o culto lá fora, no seu dia a dia, na sua família, no seu casamento, e haja realmente um despertar verdadeiro. O que te prende? Pastor, o que me prende de repente é a forma que eu desempenho meu trabalho, eu ganho dinheiro de uma forma ilícita, não vendendo nada errado, mas de repente eu estou defraudando alguém. Zaqueu, é bíblico isso que eu estou dizendo. Ele diz que, Senhor, eis que vou dar metade dos meus bens para quem eu houver defraudado. E diz que dividiria aos pobres, nem metade do que ele possuía ainda para aqueles que ele defraudou, restituir. Vocês entenderam, amém? Então, irmão, de repente é isso que está te atrapalhando buscar Deus? Então muda. Vou contar o testemunho de uma modelo. Eu não sei o nome dela, eu ouvi esse testemunho de uma modelo. Existia uma modelo que também era missionária, com todo respeito, linda. Esse era o testemunho dela, ela contando que ela era linda, e ela também era missionária. E todo dia ela pedia, Senhor me usa, Senhor me usa. Isso é casos específicos, não é regra de vida para você adotar. E um dia Deus falou assim para ela, eu não consigo te usar. Porque onde você vai pregar, junta muitas pessoas, multidões, mas é para te ver, não para te ouvir. Porque você tem fama, porque você é conhecido. E ela sempre dizia, Senhor me usa, eu quero que o Senhor me use. E Deus falava, eu não consigo te usar. Sabe o que ela sentiu no coração? De abandonar a profissão dela. E ela abandonou. Modelo que não queria casar, não queria ter filho, queria servir ao Senhor, manter-se solteira na ocasião, para não perder o seu corpo de modelo, os seus patrocínios e tal. E toda vez que ela ia trazer a palavra, a igreja estava bem cheia. E sabe como é que era? A igreja, vou chutar, tá, igreja? Estou chutando. A igreja Batista da Lagoinha vai receber a missionária fulana de tal. Aí tinha um cartaz, naquele dia enchia. A igreja fulana de tal vai receber a missionária X, e a igreja enchia. Onde ela ia, com propagandas, anúncios, a igreja ficava cheia. E um dia Deus falou para ela, não dá para te usar. E o que aconteceu? Ela abandonou a profissão. Não é regra de vida para mim e para você. Exemplo. E ela constituiu família e viveu uma vida normal. Mudou a sua profissão, começou a trabalhar em outra área. E então, um dia, ela sentiu Deus falar com ela. Agora eu consigo te usar. Porque onde você vai pregar, ninguém vai lá para te ver. E às vezes a igreja nem estava enchendo, mas as pessoas estavam indo para te ouvir. Então, irmãos, existem, de repente, alguma coisa que está impedindo de você deslanchar na sua vida espiritual. O pecado, ele traz alguns efeitos colaterais difíceis de ser diagnosticado, mas eu vou diagnosticar um dos efeitos colaterais: dificuldade de ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e dá sono. Olha, o Espírito Santo tem coisa para ser revelada. Uma mágoa, um jeito de ser, um jeito de olhar para o irmão. Às vezes você olha para o irmão e diz assim, nossa, aquele irmão ali não tem postura, olha, nossa, isso é jeito de ir na igreja? Beleza, isso também não é jeito de avaliar o irmão não, porque a Bíblia diz que com a medida que você mede, você será medido. Efeitos colaterais de alguma coisa que o Espírito Santo não está gostando. Marca para orar 3 horas da manhã. Você está orando, ou não lembra de orar, ou não consegue orar, não consegue manter o propósito com Deus. Às vezes, irmãos, os efeitos colaterais daquilo que o Espírito Santo não gosta de mim,
vai refletir naquilo que eu gostaria de fazer com Deus e não consigo. Isso é muito pessoal, é muito íntimo. De repente você fala assim: eu vou fazer um propósito de oração. Você começa bem no primeiro, segundo dia, mas não consegue continuidade. De repente ainda tem algo para ser curado. Outro dia eu preguei aqui na igreja. No momento eu me referia até a Zaqueu, mas eu não vou citar o trecho da Bíblia, mas eu vou me referir novamente ao exemplo que foi dado. Na sua casa tem vários cômodos, sim ou não? Quando chega uma visita inesperada, que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu, bate na sua porta, você manda entrar. Vem, entra. Pode entrar, vem. E passando pela sala, você continua, vem, pode entrar. E passando pela cozinha, vem, pode vir. E até chegar no seu quarto, você leva aquela pessoa que bateu na sua porta, mas que você nunca conheceu, nunca viu? Não. Pessoa que você nunca viu, você não conhece, bateu na tua porta, você atende na porta. Porque existem lugares da tua casa íntimos. E para alguns amigos íntimos, você vai receber na sala. E alguns na cozinha. E ainda vai haver outros que você pode até conversar no teu quarto. O que eu quero dizer para você, irmãos, que na vida espiritual cristã, eu trago uma mensagem que muitas pessoas, quando Jesus bate na porta, a pessoa fala assim: entra, até aqui na sala. Mas não leva Jesus para um lugar mais íntimo. Porque naquele lugar mais íntimo, esconde traumas, esconde assuntos que a pessoa não quer tocar no assunto, esconde coisas que foi mal curadas, que a pessoa prefere nem pronunciar a Jesus, ela prefere nem comentar para Deus, porque fere a alma, porque machuca. Mas isso é significado que está mal curado. Tem ambientes na minha vida que eu falo tudo com Jesus, mas tem coisas que eu prefiro não falar e eu guardo aquilo há anos. E enquanto não for liberto disso, curado disso, talvez isso me impede de criar uma afinidade mais íntima com o Espírito Santo. Para traduzir melhor, imagine uma pessoa que tem um trauma de infância, foi abusado, sei lá, carrega um trauma. Conta tudo para Jesus. Jesus cura meu filho, Jesus abençoa meu marido, Jesus me enche de unção, mas nunca chamou Jesus para falar sobre aquele trauma. São ambientes da sua casa que ela fecha a porta, tem um monstro guardado ali dentro, que é melhor não falar. Que a pessoa se priva de se revelar ao seu Jesus. Isso é forte. Você tem que se revelar para Deus. O que se passa em você? O que foi você lá no passado? Não põe uma pedra por cima e esconda, se isso ainda fere. Se você prefere não tocar no assunto com Jesus, é porque isso daí machuca. Mas o seu Jesus veio para curar. Jesus veio para trazer alívio. Jesus veio para trazer salvação. E eu vou me expor. Chamem minha atenção os meus líderes depois. Mas eu não tenho nada a perder a não ser pregar com desejo e vontade ardente de haver salvação. Eu vou me expor. O que eu estou dizendo desse exemplo de lugares mais íntimos, ou de repente ambientes que nós não queremos levar Jesus para conversar. O dia que eu vi essa pregação ela é completa, eu estou resumindo e bem breve. Eu tinha algo dentro de mim que eu não gostaria de tocar no assunto. O meu pai foi alcoólatra. Durante 36 anos eu apanhei de várias formas que você possa imaginar. Humilhações que minha mãe passou, que nós passamos, foram terríveis. A ponto do meu pai chamar amigos para beber dentro de casa e gritando, olhando para nós, dizia: esses são os meus verdadeiros amigos, se vocês quiserem, vocês podem ir embora. Bêbado. Sem entrar em detalhes, mas foi difícil demais, porque isso foi parte da minha infância. Quando eu aceitei Jesus, eu nunca toquei nesse assunto com Deus.
mas eu nunca consegui ser batizado do Espírito Santo. Mas eu guardava essas lembranças junto comigo. Era um ambiente da minha vida que eu não queria revelar para Deus, apesar que Deus sabe de todas as coisas, mas é necessário que haja uma confissão daquilo que está te incomodando. Seja pecado, seja trauma, seja um pecado de estimação, pornografia, eu não vou detalhar esses, porque tem jovens, enfim, seja o que for, irmão, seja honesto com o Espírito Santo, seja honesto com você. Se tem algo que te impede de você estar cheio do Espírito Santo, vomita isso, põe para fora, chama Jesus para aquele ambiente que você trancou com cadeado, abre essa porta e joga essa sujeira para fora e seja mais feliz do que você já é, porque Deus tem muita coisa para revelar na sua vida, tem muita coisa para te dar, tem muitas bênçãos para você, e que talvez alguma coisa está impedindo de você receber. Então, quando um dia esse pregador pregou sobre isso, a pregação me arremeteu nesse detalhe da minha vida, que aquilo dali era um assunto que eu não contava para pastor, não contava para amigo, não contava para ninguém, mas eu guardava comigo, para que a imagem do meu pai não fique denegrida. Quero dizer que hoje ele é batizado, dizimista, ofertante, há mais de 7 anos, está convertido na presença do Senhor Jesus, amém? Talvez até mesmo a libertação dele possa ter se dado porque a gente conseguiu liberar amor, perdão, e até minha forma de orar a Deus por ele mudou. Eu estou expondo isso porque eu não sei o que toca em sua vida, mas quero chamar você hoje para ressuscitar uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. Pastor, no fumo, no bebo, no uso droga, no mato, no roubo, no assassino. Parabéns! Mas abre a Bíblia e olha para ela e diz assim: quem eu sou? Se descreve perante a palavra do Senhor, se conheça, coloque uma lupa e se enxergue. Veja, irmão, com um olhar clínico, faça uma cirurgia clínica no teu coração, porque Deus tem muito mais para você, amém? Esse Deus, esse Senhor Jesus, que muito antes da criação, conforme em 1 Pedro está descrito, ele já era prometido o seu sangue para nos salvar. Esse Senhor Jesus, ele é real, ele é realidade, ele é real. A vida cristã, ela não é uma vida só de perseguição, não, só de luta, só de prova. A vida cristã, irmão, é uma vida plena, cheia do Espírito Santo, traz alegria, confiança. A vida cristã, irmão, tudo bem, tem vale da sombra da morte, tem tudo, tem deserto, tem toda a dificuldade, tudo bem, não vou discordar, mas será que a gente consegue enxergar que o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu a morte, reina no teu coração, na sua vida? Tu é luz neste mundo, que o nome dele está acima de todos os nomes, e esse nome não sai da sua boca. Então, irmão, você é mais que vencedor. Isso para glorificar a Deus, isso é para exaltar o nome do Senhor, aleluia. Então, se porventura é necessário chamar o Senhor Jesus para algum ambiente da sua vida que te incomodou algum tempo atrás, no passado, alguma coisa, chama, porque Ele quer fazer com você o que Ele fez com Lázaro. Fulano ou Lázaro, sai para fora, vem, muda o ambiente. Sai desse ambiente. Deus quer te chamar para um ambiente de glória. Irmãos, pode acreditar, existe nesse ar aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, na altura da tua cabeça, que é assim, ó, mais ou menos nessa altura aqui, existe uma nuvem de glória esperando você começar a adorá-lo, esperando você começar a entregar aquele ambiente, aquele assunto que você pôs uma pedra em cima e é doído. Ele está esperando você, para você rasgar o coração e falar: me cura, Senhor, cura, me cura. Quando a gente fala de cura, irmão, essa palavra não soava muito bem em mim, porque pela misericórdia de Deus eu não tenho problema de saúde, mas existem curas que não são físicas, aqui dentro, de repente tem coisa que te aprisionou no passado, mas Deus quer te chamar para os dias atuais. Vem que eu quero ter algo poderoso com você.
Aleluia. O que está, irmão, se alguma coisa te prende, será que temos, aleluia, eu estou sendo compungido a nós levantar um clamor. Eu estou sendo levado, irmãos, neste momento aqui, que não seja nem eu, que eu estou com o desejo de fazer algumas orações sinceras que não devem ser feitas neste microfone. De repente eu vou pedir aqui que algum pastor pegue e faça um clamor por nós, mas levantaremos um clamor a Deus, irmão. Chega dessa oração mecanizada, ó Deus Pai, ó Deus poderoso, visita marido, visita o filho, visita o meu emprego, abre a porta, o fulano que me deve, toca no coração, irmão. Seja honesto, irmão. Vamos lá, uma experiência nova com Jesus, porque hoje é dia de nós entrarmos de um jeito e sair de outro, sairmos renovados. Eu estou sendo levado neste momento, falta 15 minutos para as 9, se o relógio estiver certo, creio que esteja, então nós temos um tempinho, aleluia. Qual que é a sua expectativa quando você vem na igreja? O que você vem fazer aqui, irmão? Eu quero algo mais. Irmão, eu não consigo chegar na igreja, seja essa ou qualquer outra que eu já estive. Irmão, eu não sei. Eu acho que eu sou um crente passa fome. Tem um vazio que todo culto eu quero mais, eu preciso. Irmão, sabe aquela oração que você tem que fazer sabendo que tem gente escutando? Irmão, estou me expondo. Essa é a realidade. Se você vai orar com alguém aqui, ó, de mão dada, e a pessoa está na sua frente, você ora de um jeito. Põe o teu joelho no chão e ora sozinho. É uma intimidade diferente, você se expõe a Deus, você se revela para Deus, Senhor, me perdoa, você fica à vontade com Deus, esse momento é para agora. Esse momento, irmão, pode fazer a diferença na tua vida. Quando eu cheguei na igreja, dobrei os joelhos para orar, e ainda dizendo ao Senhor, Senhor, revela a tua palavra, me ensina o teu evangelho, o que o Senhor quer que seja pregado esta noite. O único pensamento que me veio à mente, sabe o que foi? Prega. Porque talvez vai ser a última pregação hoje para alguém. Prega como se fosse o último minuto. Traz Jesus à luz dos olhos. Tem que brilhar Jesus em cada um de nós, como se fosse daqui a pouco a volta do seu Jesus. Sabe quando vai dar a virada do ano aqui na igreja? Que está lá 31 de dezembro, falta 10 minutos para meia-noite. E aí o pregador está lá olhando no relógio, falta 5, falta 3, falta 2. Imagina que Jesus vai voltar nesse momento. E é agora a sua última oportunidade. Irmãos, eu gostaria então de estar entregando o microfone, se eu pudesse dar essa forma ao culto, pedir o pastor Gutierrez aqui, humildemente, o pastor que viesse estar orando por nós, que nos desse a oportunidade, irmão, de estar clamando ao Senhor Jesus, clamando a esse Deus, que você venha nessa oração trazer muita honestidade para Ele. Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou desanimado, Senhor, eu preciso de força, Senhor, eu estou passando... Eu venho para a igreja arrastado, sei lá, irmão, seja muito honesto, porque Ele está presente neste momento, aleluia, amém? Essa oração pode ser o divisor de águas da sua vida, pode virar uma chave em você e amanhã você ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que nós podemos sempre estar buscando mais e mais do Senhor e recebendo a Ele, aleluia, amém? Eu agradeço a oportunidade à igreja que me concedeu de estar aqui nessa noite pregando. Deus continue abençoando essa igreja poderosamente.